Buenas tardes, digo buenos días, que vamos a empezar. Os ruego silencio y que os sentéis. Joao, vas a hablar tú primero, ¿no? Tiene la palabra Joao Salgueiro, que es el presidente del Patrimonio Cultural Portugués, que ya le hemos oído esta mañana, y que ha dicho cosas tan interesantes. A mí me encanta que vamos a pasar del idioma de Cervantes al idioma de Camões con Joao, va a hablar. Y esperamos que además el valor de patrimonio, como se ha dicho esta mañana, aparte de proteger, nos dé toda esta tranquilidad que necesitamos de forma intensiva. Joao, cuando quieras. Muito obrigado. Há muitos anos atrás, um professor meu, na Faculdade de Teologia do Porto, explicou-me o valor destas duas palavras, conjugadas. A memória é sempre um lugar de futuro. E eu tenho norteado a minha vida profissional e cívica muito por este aforisma que considero importante para as nossas vidas. Trabalhar no património cultural não é apenas um exercício de competência técnica. Ela é necessária. Direi mesmo, ela é fundamental. Mas a verdade é que todos nós que trabalhamos com o património cultural temos um suplemento de alma naquilo que fazemos, porque somos chamados a, de alguma maneira, capsular as realidades do passado para que os contemporâneos e os nossos sucessores tenham a oportunidade de, através destas janelas, aceder a experiências e a vidas que de outra maneira nos passam ao lado. Esse exercício é um exercício civilizacional, é um exercício de respeito. No dia 28 de janeiro, eu fui confrontado pelas obrigações que tenho neste momento com notícias, por um lado, extraordinárias, por outro lado, muito preocupantes. Algo tinha acontecido durante a noite de 27 para 28, na região centro do país, que tinha perturbado drasticamente a vida coletiva. Não se tratava de problemas pontuais que dissessem respeito especificamente ao património cultural. Tratava-se de um varrimento sistemático de todas as estruturas sociais, coletivas e privadas da região centro, atingindo um número exponencial de concelhos. A primeira reação que tive foi sentar-me no meu gabinete, pensar 2 minutos sobre o que fazer. E auscultei imediatamente algumas chefias da estrutura de governo do Património Cultural e Instituto Público, no sentido de vermos o que é que iríamos fazer. Eu devo advertir que há uma condição, um pré-requisito que importa ser referido. O Instituto Público, que tem em Portugal a missão da salvaguarda dos monumentos e sítios, tem um déficit de recursos humanos difícil de superar no curto, médio tempo. Portanto, nós não temos o quadro de pessoal necessário ao desenvolvimento das nossas obrigações. É um problema político, é um problema técnico e é um problema administrativo. Cumulativamente, os governos, últimos governos, 3, 4 governos, quer do Partido Socialista, quer do centro-direita do partido liderado pelo PSD, decidiram
que a execução do PRR na área do património cultural, independentemente das instituições envolvidas, era uma responsabilidade do nosso Instituto. E, portanto, quero que compreendam que um Instituto que não tem pessoas suficientes para fazer as suas atribuições normais e que ainda tem a responsabilidade de executar o PRR são apenas 243.220.517 euros e 94 cêntimos, tem uma carga de trabalho e um esgotamento estrutural muito evidente. Sentado na minha cadeira, ponho-me a pensar. Eu tenho 20 a 30 concelhos impactados, devem ser centenas de monumentos impactados, tenho as equipas completamente esgotadas do ponto de vista da sua capacidade técnica. Como é que isto se faz? Tomámos conjuntamente a decisão, porque não havia comunicações, ninguém sabia o que se estava a passar no terreno, de avançarmos imediatamente, independentemente das decisões do Governo. As decisões do Governo vieram 2 a 3 dias depois, quando o Governo da República tomou decisões operacionais no terreno. O Património Cultural estava a recolher informações e a fornecer informações à tutela em tempo real. A dimensão da operação que foi montada vai ser explicada pelo arquiteto Jorge Fernandes, que é o chefe de divisão responsável pela divisão de salvaguarda de monumentos e sítios, e pela senhora chefe da divisão de cadastro, inventário e classificação, que são os dois responsáveis que conjuntamente lidam a montante e a jusante com os monumentos, quer do ponto de vista da classificação, quer do ponto de vista da salvaguarda. E terá também a participação do Dr. Paulo Martins, que esteve no terreno, nas equipas, nas brigadas, que foram deslocalizadas de imediato. Devo dizer que nós não estávamos preparados para um fenómeno desta natureza, não estávamos. Estaremos no futuro melhor preparados a partir desta experiência. Mas há uma declaração final que eu gostaria de fazer, porque de comum vejo muita descrença na nossa área relativamente aos instrumentos, às dotações financeiras, à capacidade de intervenção. E aquilo que eu posso dizer é que o património cultural é, de facto, um esteio da nossa cidadania. Não pode haver dúvidas quanto a isso. Sob diferentes pontos de vista, mas também deste ponto de vista que eu vou detalhar em particular. A maior parte dos equipamentos sociais coletivos, como unidades familiares de saúde, escolas, sedes de associações, equipamentos municipais, em alguns concelhos ficaram totalmente irrecuperáveis. Houve concelhos em que os equipamentos sociais coletivos foram impactados a 80%, 90% e 100%. Na área que foi considerada em calamidade, eu vou falar de números por grosso, simplesmente para compreenderem a dimensão das coisas e a resiliência do nosso património. Vamos dizer que em 1000 imóveis classificados, 1/3 foi diretamente impactado. Deste terço, 300 imóveis, 200 tiveram impactos relativamente leves, 100 impactos mais graves. Destes, entre 10 a 20, vamos dizer assim, tiveram impactos brutais. Resumindo e concluindo, de todos os equipamentos coletivos ao serviço da nossa população, os edifícios que melhor resistiram a este comboio de tempestades foram os do património cultural, construídos há 700 anos,
500 anos, 200 anos. E isto também deve trazer ao nosso trabalho uma réstia, uma luz de esperança e de tranquilidade relativamente ao que o futuro nos vai trazer quanto a estes fenómenos. Nós vamos ser sempre impactados por estes fenómenos, mas a partir da experiência de hoje ficamos a saber que o nosso património nos oferece condições de resiliência que as construções do século XX e das primeiras 2 décadas do século XXI não oferecem do ponto de vista quântico. E esta nota traz-me algum sossego no meio de toda a intranquilidade que estes impactos efetivamente produzem. Passo a palavra à equipa. Bueno, ya más o menos lo ha hecho él, pero os quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa, que son Jorge Fernández. Los 3 son del Instituto Público del Patrimonio Cultural de Portugal. Jorge es arquitecto, jefe de División de Protección de Patrimonio. Paulo es técnico de Patrimonio Cultural, historiador del arte. Y María Antonia, que estoy encantada, María Antonia Amaral es la jefe de inventario y clasificación y es que es arqueóloga medievalista, que esto a mí me apasiona. Y ellos lo que van a hacer es ir intercambiándose y tenéis la palabra. Muchas gracias. Muito obrigado, bom dia a todos. Começo por agradecer o convite. Agradecer não sei se podem pôr o primeiro slide, entretanto, eu depois vou deslocar-me também ali para a tribuna. Perdão. Assim, conseguem? Peço desculpa. Agradecer ao Sr. Presidente estas palavras introdutórias que deram já um retrato do que foi este trabalho que desenvolvemos a título extraordinário, decorrente da tempestade que o país e principalmente a região centro sofreu na madrugada de 27 para 28 de janeiro, a tempestade Christine, a que sucederam outras de menor intensidade, a Leonardo, o Martinho, durante o final deste mês de janeiro e o início do mês de fevereiro, e que assolaram um total de 68 municípios e os tais 1037 imóveis classificados em vias de classificação, o que aqui chamam os BIC, Bienes de Interesse Cultural. E agradecer também a oportunidade da tradução simultânea, porque vai facilitar muito a transmissão de dados. Eu vou-me deslocar para o palanque. Então, na madrugada de 27 para 28, tivemos então esse fenómeno absolutamente extraordinário. Teve o maior registro de velocidade de vento alguma vez, que foi possível alguma vez registar no território de Portugal continental, aproximadamente 210 km/h. Entrou a partir do Atlântico na zona centro, acertou em cheio nos municípios da Marinha Grande, Leiria, com consequências vastíssimas. No dia 29 de janeiro, o Sr. Presidente reuniu um gabinete de crise a partir da ausência de comunicações que tínhamos destes municípios. Recordamos que não afetou só o património cultural, afetou tudo o que eram estruturas humanas nestes territórios, fornecimento de energia, transmissão de comunicações. Nós ficámos às cegas em relação à ligação com estes municípios e haveria que ir à procura da informação no local, estando nesta situação.
No próprio dia 29 de janeiro, eu e a chefe de divisão de arqueologia deslocámos-nos a Leiria, ainda sem eletricidade, sem comunicações. Ficámos no quartel, no regimento de artilharia número 4 de Leiria, que tinha sido afetado também pelo evento. Metade dos edifícios do regimento tinham ficado sem telhado. Uma das chaminés de uma casamata caiu ao lado de um forriel, por pouco não lhe acertou. Portanto, estamos a falar deste nível de afetação. Estes 68 municípios afetados, nós vemos aqui a entrada do fenómeno, portanto, temos aqui os ventos que chegaram aos 210, que se concentram aqui e entram aqui em cheio na zona centro e afetam este território. Estes 68 municípios afetados decorrem de uma resolução do Conselho de Ministros que é publicada já no dia 30 de janeiro, portanto nós deslocamos-nos ao território ainda antes de haver a resolução do Conselho de Ministros que determina este universo que precisávamos de conhecer, os danos. Como temos os imóveis todos, os 4.600 imóveis classificados que existem no país, de propriedade pública e privada, todos georreferenciados, portanto foi relativamente fácil chegarmos ao universo que tínhamos que estudar, dos tais 1.037 bens imóveis classificados em vias de classificação, e adicionámos aqueles que os municípios inventariaram nos PDMs, nos instrumentos de gestão territorial, como com valor cultural, ainda que não estivessem classificados, mas tinham esse valor e conseguimos fazer o trabalho de campo também em relação a esses imóveis, neste total de 1.037 bens imóveis. O gabinete de crise, enfim, foi... Como dizia o Sr. Presidente, foi um bocadinho tentar fazer omeletes sem ovos, foi juntar os poucos ovinhos que tínhamos nos vários departamentos da Casa, Departamento de Projetos e Obras, o Departamento dos Bens Culturais, e as pessoas suspenderem durante uma semana o seu trabalho regular e irmos todos para o terreno tentar fazer este levantamento de danos. E tivemos a colaboração total das equipas destes 68 municípios. Aqui acresce, em Portugal não existem regiões autónomas, mas existe uma administração regional, que se chamam as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que têm também quadros em algumas áreas e nesta área do património também, e disponibilizaram equipas também para nos acompanhar neste levantamento no terreno. Inclusivamente, a CCDR, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que não tinha municípios nestes 68 municípios afetados, porque eles eram essencialmente, como já vimos aqui, da região centro, e o Norte está aqui, mas disponibilizaram técnicos para poder ajudar nesta semana de levantamento. Esta semana decorreu já só nos dias, o trabalho de campo decorreu entre os dias 9 de fevereiro e 13, portanto nessa semana, e foi possível afetar mais de 50 técnicos, entre técnicos dos municípios, dessas comissões de coordenação regional e os nossos técnicos que foram coordenando estas 11 equipas que criámos. Nestes 68 municípios, obviamente, havia património mundial. Estão aqui as senhoras diretoras e os senhores diretores destes monumentos, que poderão depois dar um reporte do que foi a afetação que tiveram. A nós, tendo esse reporte, cumpria-nos também, dentro das buffer zones, identificar outros imóveis classificados que existem e levantar os danos que esses imóveis tinham. Estou a dar aqui o exemplo do Jardim Botânico de Coimbra, que já está fora da área de património mundial, mas foi severamente afetado com o derrubo de árvores, enfim, uma série de outros edifícios que foram sendo afetados.
trabalho no terreno. Esta semana foi bastante exigente, obrigou inclusivamente a alugar meios de transporte. Era impossível deslocalizar equipas durante um horário que chegou a ser das 8 da manhã às 8 da noite, até haver sol para fazer levantamentos, até haver disponibilidade das pessoas, disponibilidade física inclusivamente. Foi um trabalho muito árduo. Os sítios, alguns deles estavam inacessíveis, e eu aqui vou passar a palavra ao Dr. Paulo Martins, que fez parte, aliás está aqui nesta fotografia, como veem, quase com os pés dentro d'água, a verificar as muralhas em Peniche, e eu vou-lhe passar a palavra para ilustrar um pouco o que foi esse trabalho de campo. Bom dia a todos. Não sei se me ouvem bem. Pronto, eu fiz parte de uma das 11 equipas. A minha equipa era a equipa número 11 e fazia equipa com uma arquiteta, que era a Patrícia Zimbarra, que é da divisão do arquiteto Jorge Fernandes. Eu sou da divisão da doutora Maria Antónia. E, portanto, o nosso papel era, em 4 dias, fazer o levantamento de 6 concelhos, dos quais tínhamos 121 imóveis para visitar, conjuntamente com técnicos dessas autarquias. Eram cerca de 15 técnicos nas 6 autarquias. Tínhamos 45 freguesias para visitar, e uma área em quilómetros quadrados de 1039 quilómetros quadrados, o que era uma área brutal para percorrer. Como é que iríamos fazer isto? Não tínhamos muito tempo. Portanto, na segunda-feira, depois das reuniões que o Sr. Presidente falou, começámos a encetar os contactos com todas as autarquias, o mais rápido possível, chegando aos vereadores, técnicos, áreas de divisões de património cultural, para tentar conseguir arranjar forma de visitar todos os possíveis imóveis que tínhamos que visitar e fazer o tal levantamento de danos. Milagrosamente, eu acho que foi quase milagrosamente, no meu caso, tinha o concelho, no meu caso e da minha colega, tínhamos Óbidos, Peniche, Bombarral, Lourinhã, Cadaval e Torres Vedras. Portanto, eram os 6 concelhos que tínhamos, sendo que Torres Vedras tinha uma área de 400 km quadrados, que é uma área, 407 na realidade, uma área gigante, e tínhamos 58 imóveis para visitar. E não sabíamos se íamos conseguir visitar todos ou não. Portanto, lá conseguimos arranjar os contactos com os técnicos. O Sr. Presidente conseguiu também milagrosamente, com muito trabalho, arranjar transporte para as 11 equipas, e nesse transporte nós dávamos também boleia, não sei se se pode ver, aos técnicos camarários, para que de uma forma rápida se conseguisse chegar a esses imóveis. Para facilitar, e aqui já agora, portanto, sou eu a visitar Forte da Consolação em Peniche, Nossa Senhora da Consolação. Tivemos que ir pelo mar, com o mar de uma forma muito bruta já, a chegar à muralha. A outra fotografia de costas é a minha colega Patrícia, a fazer o levantamento do Santuário do Senhor da Pedra em Óbidos. E na foto de baixo foi uma visita que fizemos fora desta, até anterior a este levantamento, com o arquiteto Paulo Duarte, que está aqui de costas, na Mata dos Sete Montes, em Tomar. Mas só para estar aqui um pouco para exemplificar os problemas que nós tínhamos, que era chegar aos sítios que estavam com, alguns deles desta forma, não é? Com árvores atravessadas, tínhamos que andar com algum equipamento de segurança, não é? E criou muitas dificuldades. Não sei se podes passar o segundo. Portanto, aqui sou eu a visitar uma ruína arqueológica que tinha sofrido grandes danos em Óbidos, é Burobrítium, penso que conhecerão. Toda a estrutura metálica de cobertura, muito das chapas desapareceram, a estrutura que já estava um pouco oxidada quebrou-se em vários pontos, portanto corria riscos de queda em cima das ruínas arqueológicas. E para facilitar, isto foi um trabalho que tivemos todos para chegar a uma ficha de levantamento de danos que nos iria permitir de uma forma muito rápida chegar a cada um dos monumentos e conseguir fazer um diagnóstico de danos
muito rápido, muito curto, mas conciso, e que nos permitisse também chegar a uma estimativa de custos da eventual recuperação desse local. Neste caso, a ficha faz também referência ao monumento que eu estava a visitar, que é a cidade romana de Emborobritium, e era uma ficha que tinha, de uma forma muito resumida, que nós colocaríamos meramente umas chavetas para dizer se tinha, por exemplo, diagnósticos no exterior, nas coberturas, se era chaminés, fachadas, ou se era no interior os tetos, os estuques, abóbadas, arcos, portanto, vitrais. Portanto, era de uma forma muito simples que essa ficha fosse de fácil preenchimento no local e que nos permitisse depois uma análise de todos estes danos e um posterior relatório. Nós também, para nos ajudar, nessa segunda-feira, antes de começarmos as visitas na terça, enviámos para todas as autarquias, que neste caso estas 6, enviámos para os técnicos, para os nossos contactos, todas estas fichas, para que eles também pudessem preencher e, de alguma forma, avançarmos com esse trabalho de campo. E solicitámos também que, não só aos imóveis classificados, mas aos imóveis que as autarquias considerassem que tinham valor, que o arquiteto Jorge já falou, valor cultural ou valor patrimonial, que estão só identificados no PDM, não estão classificados, não são BICs, como vocês consideram. E em algumas das autarquias que nós visitámos, isso aconteceu. As autarquias tinham também esse levantamento de alguns imóveis e que nós fomos visitar, alguns deles tendo que atravessar de galochas, porque só se chegava, tínhamos água até ao joelho, não havia outra forma de chegar senão atravessar quase um mar de água para chegar, por exemplo, a uma igreja. Não sei qual é o... Só dar aqui uma nota também. Esta ficha foi relativamente fácil de consensualizar porque ela é feita a partir dos planos de prevenção de risco, portanto já foi relativamente fácil depois incluir aqui uma nuance que era a tal perspectiva ou estimativa de custo que necessariamente era muito embrionária, portanto dividimos-la em 3 patamares de custo, danos até 100 mil euros, danos entre 100 mil euros e 500 mil euros e danos superiores a meio milhão de euros, para termos um retrato global sobre os tais 1037 imóveis. Pronto, aqui vemos facilmente a distribuição geográfica, portanto, a azul estão todos os classificados do país e aqui vemos a distribuição geográfica dos imóveis afetados por cores, a amarelo os danos leves, a laranja, que se percebe mal a diferença entre o laranja e o vermelho, os danos moderados e a vermelho os tais aproximadamente 10 imóveis com danos severos ou graves. Neste trabalho de aproximadamente um mês, portanto, nós concluímos este levantamento exatamente um mês após a tempestade inicial. A 28 de fevereiro tínhamos em conjunto 615 imóveis destes 1037 vistoriados, que foi um número, enfim, que não estávamos seguramente à espera de conseguir atingir num mês. Este trabalho não se esgotou neste prazo de um mês, ele continuamos a receber reporte e a necessitar de fazer segundas visitas a alguns dos imóveis. E, como dizia o Sr. Presidente, destes 1037, afortunadamente só 293 é que tinham sido impactados. O que era uma excelente notícia, aproximadamente 28% deste conjunto. Desses imóveis, peço desculpa, aqui, estes 293 são os imóveis que não tinham danos, portanto, aproximadamente um terço desses imóveis, dos 1037, não tinham danos. Os imóveis com danos eram estes, que são 322, creio recordar, o somatório destes 3 números que aqui estão, tipificados já nas 3 tipologias de danos que consideramos: danos leves, que são afetações em telhados,
de várias tipologias, mas essencialmente de telha cerâmica, e as infiltrações que eles provocaram. Depois os danos moderados, aos quais acrescem os danos anteriores, já as quedas e cortes de árvores e alguns danos em infraestruturas, e depois os danos graves ou muito graves, que são as deslocações em vertente, as falências estruturais, os derrubes mesmo de muralhas, e já vamos conseguir ilustrá-los. Pronto, esta era a distribuição da qualificação dos danos num quadro. Portanto, não foi possível visitar por várias razões. Alguns deles estavam inacessíveis, outros, os proprietários, eram de propriedade privada e estavam por essa via inacessíveis e não por estradas cortadas ou por inundações. E ainda assim foi possível, 2037, ter informação sobre 615 imóveis, o que foi bastante bom neste período de um mês. Estas fotografias ilustram os tais danos ligeiros. Aqui já começamos, este é o Castelo de Leiria, a esta distância não se percebe só num primeiro plano, quer o corte, quer o arranque de árvores, porque os fenómenos de vento foram tão extremos que, por vezes, cortaram o tronco pelo meio, outras vezes arrancaram em função do efeito de vela sobre a copa. E aqui um teto já com alguns danos, um teto policromado com alguns danos também já que irão requerer uma intervenção. E estes são os danos graves, que são os grandes deslizamentos de terras com rupturas de muralhas, afortunadamente sobre poucos imóveis. Aqui dar-vos um pouco a nota do que foi a afetação na Universidade de Coimbra, que integra o conjunto inscrito na lista de Património Mundial. Está o Sr. Vice-Reitor por aqui também no nosso encontro. Este era um dos casos graves, ainda que não seja um imóvel classificado. Este é um imóvel que só está inventariado no PDM da Marinha Grande, mas estão a ver a extensão dos danos. Isto é terrível. Houve aqui um deslizamento à esquerda da fotografia. Ele está mesmo na praia, implantado sensivelmente na praia, e houve um deslizamento dessa vertente que provocou esta patologia severa. É um desligar dos dois módulos que compõem esta construção. Pronto, este é quiçá, o caso mais grave em edifício. É no Santuário de Nossa Senhora da Encarnação em Leiria, que, como veem, colocou à intempérie estas pinturas que aqui estão. Isto são ex-votos, depois nas paredes havia pinturas de cavalete. Este tivemos que o acudir na primeira semana, proteger, remover estas pinturas e protegê-las da intempérie, porque os fenómenos meteorológicos sucederam-se. Aqui o que aconteceu foi que havia um frontão em pedra, a frontaria está por trás isto é a entrada no templo, e a frontaria, com a ação do vento, derrubou para o interior da nave, seccionando parte da cobertura e arrastando tudo à sua passagem para o interior do templo, incluindo aqui a balaustrada do coro alto, como podem ver. Pronto, estes são danos que registámos no Castelo de Leiria e que estamos a acompanhar em estreita colaboração com o município de Leiria. Quanto à distribuição das estimativas de custo, ela não decorre exatamente da tipificação dos danos, porque às vezes são danos ligeiros, mas são bastante extensos, e a estimativa, obviamente, é afetada com esse parâmetro. Portanto, foi possível chegar a um número de 205 bens a necessitar de uma intervenção que depois, já esmiuçando, podíamos acomodá-la até aos 50 mil euros, 61 bens imóveis a necessitar de uma intervenção que oscilará entre os 100 mil euros e o meio milhão de euros,
e 15 bens imóveis a necessitar de uma intervenção bastante mais robusta, e este €500 mil, agora numa segunda avaliação mais fina que temos feito sobre estes imóveis, é bastante curto. Vamos nos apercebendo que estamos a falar de valores bastante acima deste €500 mil para alguns destes 15 bens imóveis afetados. Pronto, aqui alguns dados de apoio. Leiria teve a maior concentração de danos e dos danos graves. Coimbra teve um elevado número de danos moderados sobre bens imóveis, tem muito património classificado, o município de Coimbra. Torres Vedras, a diversidade de danos que decorre da diversidade tipológica dos bens classificados. Há moinhos, há fortificações, há edifícios de várias épocas. Tomar com um volume significativo de ocorrências, mas nos restantes municípios predominavam os danos leves. A resposta governativa, em função do reporte que conseguimos fazer quase em tempo real, também foi bastante rápida. Eu recordo que estavam nas resoluções de Conselho de Ministros, estavam a ser decididos apoios sociais, porque não nos podemos esquecer que isto paralisou empresas, destruiu coberturas de habitações das pessoas, e era preciso, num primeiro momento, obviamente, acudir às pessoas que tinham sido afetadas, mas nas mesmas resoluções de Conselhos de Ministros em que se inscreveram verbas para acudir a estas primeiras necessidades, também se inscreveram verbas para acudir ao património cultural, o que nos agradou bastante. E o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, que é gerido pelo Instituto, foi incrementado com esta verba adicional de €12 milhões, e a partir daí nós desenvolvemos, em conjunto com a Agência para a Reestruturação Tecnológica do Estado, a ARTIP, desenvolvemos um formulário de candidatura online em que todos os proprietários ou detentores de direitos sobre bens afetados se podiam candidatar a financiamento para a reparação dos bens. Esse formulário está disponível há cerca de 3 semanas e todos os dias tem recebido candidaturas que estão a ser processadas, obviamente, quer para definirmos montantes de financiamento ou de cofinanciamento, quando é o caso, quer para avaliarmos a candidatura em si, cruzando com o trabalho de campo que tínhamos desenvolvido. Portanto, o trabalho de campo de levantamento de danos será essencial para a avaliação destas candidaturas. Pronto, é dar-vos nota de que estes trabalhos requerem uma profunda colaboração de todas as equipas, e o gabinete de crise é verdade que foi coordenado por mim, foi um presente, enfim, que o senhor presidente do Instituto me atribuiu, mas obviamente que eu me socorri de todo o know-how técnico e capacidade de avaliação que o Instituto ainda dispõe, embora com todas as fragilidades de recursos humanos, e conseguimos agregar uma equipa para dar resposta a esta situação absolutamente extraordinária que sofremos. Muito obrigado. Queria agradecer, gostava de ter dito estas palavras no princípio, mas pronto, ficam agora para fechar esta comunicação. Queria agradecer à doutora Clara a insistência de nos querer ter aqui, e toda a organização de Las Médulas também, de todo este encontro, e só, de alguma forma, acrescentar que este mapeamento terá que ser cruzado também com outros mapeamentos que se fizeram a nível nacional, porque houve danos a nível nacional, e também dizer que realmente os cientistas já vinham chamando a atenção e voltaram a reforçar que efetivamente Portugal está numa zona de transição e que vai ser assolada por outros comboios de tempestades, e portanto que também
tiremos as ilações digamos, da gestão de um território face a esta intempérie que foi este comboio, que foi realmente excepcional, mas que tem todas as probabilidades de voltar a repetir-se. Muito obrigada a todos. No puedo por menos que agradecer a los compañeros portugueses que se han ajustado perfectísimamente al tiempo. Les han sobrado 4 minutos, con lo cual hay 4 minutos para que si tenéis que hacerles alguna pregunta, es el momento. Sí, yo me sumo a la felicitación no solo por el tiempo, sino por el trabajo realizado y toda la cartografía realizada, pero nos habéis hablado fundamentalmente de bienes inmuebles. Me gustaría saber si también hubieron bienes muebles afectados, museos o las mismas obras dentro de los edificios afectados y cómo se ha actuado al respecto. A organização da gestão do património cultural em Portugal sofreu uma alteração a partir de janeiro de 2024. O que era a anterior Direção-Geral de Património Cultural cindiu-se em 2 entidades. Uma que é o Património Cultural Instituto Público, ao qual pertencemos, que tem as competências de salvaguarda, de proteção da generalidade dos bens imóveis, e depois uma outra entidade, que é uma entidade pública empresarial, que é Museus e Monumentos de Portugal, EPE, que ficou a gerir aproximadamente 40 museus, monumentos e sítios, incluindo aqueles exemplos de património mundial que vos dei. Grande parte do património móvel, e ficou com a competência também sobre património móvel, e grande parte desse património móvel existe dentro desses bens. É verdade que há uma outra parte que foi apreciada neste levantamento, e por isso a ficha de levantamento de danos tinha uma componente também para o registro de danos sobre património móvel. E também foram dadas orientações para as equipas no terreno para sinalizar como, pelo menos moderados, os danos que pudessem potenciar a degradação de património móvel integrado nesses bens imóveis, e foi isso que foi feito. Portanto, este registro acaba por ter esse complemento, sempre que foi possível aceder ao interior dos imóveis, porque alguns deles não foi possível aceder ao interior, os proprietários não conseguiam também aceder, tinham as mesmas dificuldades em aceder aos edifícios que nós tivemos. Eu lembro-me no dia em que fomos para Leiria, no dia 29 de janeiro, não havia comunicações. Só o quartel dos bombeiros de Leiria, onde estava a coordenação da resposta a vários níveis, e o património cultural nesse dia não era seguramente a resposta mais urgente, só eles é que dispunham de comunicações pelo sistema Starlink do Elon Musk, portanto estavam ligados a um sistema diferente de comunicações, e só tínhamos comunicações enquanto estávamos dentro do quartel de bombeiros de Leiria. Portanto, foi mesmo um trabalho feito com muito amor ao património, não sei se posso dizer. É verdade que o Instituto está exaurido de recursos humanos, mas também é verdade que ficaram os mais resilientes. Nós também falamos de resiliência em relação a pessoas. Também é aplicável às pessoas a resiliência, e nota-se que ficamos com os mais resilientes em operações deste nível e deste grau esta componente extraordinária. Nota-se muito isso, que as pessoas estão disponíveis, as pessoas que foram ficando. Eu vou-vos dar uma nota. A divisão que eu estou a chefiar, a média de idades da minha divisão é de 58,6 anos, para terem a nota do panorama, e a média de idades da instituição é de 56 anos. Portanto,
é este o nível com que nos confrontamos quando tentamos dar resposta a estas situações extraordinárias. E daí dizer-vos que foi um pouco possível fazer omeletes sem ovos, e ainda bem que foi possível, é bem do património. E vamos ver se conseguimos operacionalizar rapidamente estes 12 milhões que foram injetados, 12 milhões de euros que foram injetados no Fundo de Salvaguarda, para podermos também fazer valer, porque seguramente se terão apercebido que naquela quantificação dos danos, se multiplicarmos os 50 mil euros por 200 imóveis e os meio milhão de euros resultam muito mais do que 12 milhões, portanto é preciso, na relação com a tutela, depois termos dados muito operativos para podermos promover estas operações especiais também de acudir ao património. É verdade. A pergunta era do património móvel e houve uma resposta imediata de 8 milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade. Estes 12 milhões de euros são a componente que foi disponibilizada para o património cultural IP, para acudir a todos os imóveis que não os aproximadamente 40 que são geridos pela Museus e Monumentos de Portugal, que teve uma dotação própria de 8 milhões de euros para esses 40 museus, monumentos e a rede portuguesa de museus, que é uma outra, que nem todos os imóveis são classificados, enfim, há ligeiras nuances depois nestas classificações de património, mas este é um dado muito importante. Ao todo foram 20 milhões de euros dotados a título excepcional para acudir a património cultural. Si no hay más preguntas... perdón. Sí, perdona. Yo no es para preguntar, es apenas para hacer una pequena declaração e agradecimento. Vou falar em português. Eu não posso deixar, sou diretora do Convento de Cristo, chamo-me Andreia Galvão, e não posso deixar, depois de ouvir as palavras do diretor do Património e dos meus colegas do Património Cultural, não posso deixar de fazer aqui uma pequena intervenção para deixar um grande agradecimento, de facto, no caso do convento e no caso do património, na zona centro, que todos nós também conhecemos, os meus colegas, pela dedicação e pela incansável dedicação que estes técnicos, de facto, que trabalham efetivamente na corda bamba, ou seja, com uma necessidade, acima das capacidades daquilo que, de facto, os meios têm, e os meios disponibilizam, de facto, como pessoas, de facto a função pública está toda a ficar velha, etc, etc. Portanto, não há meios, não há de facto, digamos que capacidade, supostamente, e só de facto, movendo montanhas, como eles têm feito, é que se tem conseguido. E já agora também aproveito, e não é por ser amiga dele, mas para fazer um grande elogio ao diretor Não é por ser amiga dele, mas de facto ao diretor do Património Cultural, que se tem, pode dizer em português, esmifrado. Ou seja, este homem, não sei se ele dorme, se não dorme, não vivo com ele, mas efetivamente ele tem feito todos os esforços possíveis no âmbito, agora também no âmbito do PRR, para conseguir levar a cabo enfim, esta ginástica que vocês não imaginam que tem sido, em poucos meses, conseguir levar a cabo obras quase praticamente infazíveis e cuja elasticidade, o trabalho connosco, evidentemente, o trabalho com os técnicos, só essa elasticidade, essa inteligência e essa capacidade, de facto, de gerir equipas é que permitiu que amanhã verão também os resultados no Convento de Cristo, permitiu levar a cabo e não deixar cair projetos como aquele que foi o projeto do Convento de Cristo, da Nova Entrada, etc., que era muito mais, almejava muito mais longe, mas o tempo do PRR de facto não permitia, já sabíamos todos que não ia ser, mas de facto é com esta, digamos, capacidade estratégica e com este espírito de equipa
e entre instituições diferentes, porque eu sou dos museus, portanto, dos museus e monumentos, não sou fui muitos anos do património. E tenho lá um bocadinho do meu coração. Mas, efetivamente, com esta grande paixão é que é possível a paixão e competência. E, portanto, desculpem lá este palavreado todo, eu já também estou a ficar velhinha e, portanto, olha, já me dou ao luxo de dizer coisas em público que não diria há uns anos atrás, mas que não posso deixar de dizer. Desculpem. Vale, pues vamos siguiendo las indicaciones de la organización. No vamos a hacer la pausa porque vamos con mucho retraso. Entonces, os agradecemos mucho vuestra presencia y pido que vengan a la mesa.